A aparelhagem necessária para o ensaio de compactação é a seguinte: balanças que permitam pesar nominalmente 10,2 kg, cápsulas metálicas para determinação do teor de umidade, peneiras de 19 e 4,8 mm, uma estufa, bandejas metálicas, uma régua de aço biselado, uma espátula de lâmina flexível e um cilindro metálico pequeno, que seria o cilindro de Proctor, compreendendo o molde cilíndrico, sua base e o cilindro complementar de mesmo diâmetro. Seriam necessárias também um cilindro metálico grande, que é chamado de ISC, um soquete grande e um soquete pequeno, ambos com um dispositivo de controle de altura de queda, uma desempenadeira de madeira, um extrator de corpo de prova, conchas metálicas, uma base rígida, preferencialmente de concreto, um papel filtro com diâmetro igual ao do molde empregado, sacos plásticos e provetas de vidro com capacidade de 1.200 e 100 cm3. As energias de compactação especificadas nessa norma são normal, intermediária e modificada. Na tabela 1 estão assinaladas as características inerentes a cada energia. O cilindro pequeno pode ser utilizado somente quando a amostra, após a preparação, passa integralmente na peneira 4,8 mm. O método utilizado para o ensaio realizado com reuso de material sobre amostras preparadas com secagem prévia até a umidade higroscópica é: fixar o molde cilíndrico à sua base, acoplar o cilindro complementar e apoiar o conjunto em uma base rígida. Caso se utilize o cilindro grande, colocar o disco espaçador. Colocar uma folha de papel filtro com diâmetro igual ao do molde utilizado, de modo a evitar a aderência do solo compactado com a superfície metálica da base ou do disco espaçador. Tomar a amostra preparada para ensaios com reuso de material, de acordo com a ABNT NBR 6457. Na bandeja metálica, com auxílio da proveta de vidro, adicionar água destilada gradativamente e revolvendo continuamente o material, de forma a se obter o teor de umidade em torno de 5% abaixo da umidade ótima presumível. Para determinados solos, a uniformização da umidade, quando da incorporação de água no material seco até a umidade higroscópica, pode apresentar algumas dificuldades. No caso de problemas na uniformização da umidade, recomenda-se que a amostra a ser ensaiada após a adição de água e o revolvimento do material seja colocado em saco plástico vedado e mantida em processo de cura em uma câmara úmida durante 24 horas. Antes do processo de compactação, deve ser realizado um revolvimento da amostra adicional. Após completa homogeneização do material, proceder à sua compactação, atendo-se ao soquete, o número de camadas e número de golpes por camada correspondentes à energia desejada, como especificado na tabela 1. Os golpes do soquete devem ser aplicados perpendicularmente, certificando-se de que o soquete deslize na haste em queda livre, distribuídos uniformemente sobre a superfície de cada camada, sendo que as alturas das camadas compactadas devem resultar aproximadamente iguais. A compactação de cada camada deve ser precedida de uma ligeira escarificação da camada subjacente. Quando o corpo de prova estiver sendo moldado para a realização de outros ensaios, como o ISC, o de compressão simples e o de permeabilidade, a determinação do teor de umidade deve ser feita com uma porção da amostra remanescente na bandeja, retirada imediatamente após a compactação da segunda camada e de acordo com a NBR 6457. Neste caso, fica sem efeito o preconizado pelo item 5.1.7. Após a compactação da última camada, retirar o cilindro complementar, depois escarificar o material em contato com a sua parede,
com o auxílio de uma espátula. Deve haver um excesso de no máximo 10 milímetros de solo compactado acima do molde, que deve ser retirado e rasado com o auxílio de uma régua biselada. Feito isso, remover o molde cilíndrico de sua base e, no caso do cilindro pequeno, rasar também a outra face. Pesar o conjunto com resolução de 1 grama e, por subtração da massa do molde cilíndrico, obter a massa úmida do solo compactado. Depois, com o auxílio do extrator, retirar o corpo de prova do molde e do seu centro e tomar uma amostra para a determinação do teor de umidade de acordo com a NBR 6457. Destorrar o material com o auxílio da desempenadeira e da espátula até que passe integralmente na peneira de 4,8 mm ou na de 19 mm, respectivamente, conforme a amostra, após preparada, tenha ou não passado integralmente na peneira de 4,8 mm. Juntar o material assim obtido com o remanescente na bandeja e adicionar água destilada, revolvendo o material de forma a incrementar o teor de umidade em aproximadamente 2%. Repetir conforme especificado em 5.1.1 e de 5.1.4 em diante, até que sejam obtidos 5 pontos. 2 no ramo seco, 1 próximo à umidade ótima, preferencialmente no ramo seco, e 2 no ramo úmido da curva de compactação. Agora, com relação ao ensaio realizado sem reuso de material sobre amostras preparadas com secagem prévia até a umidade higroscópica. Tomar a amostra preparada para um ensaio sem reuso de material, de acordo com a NBR 6457, e dividi-la em 5 porções iguais. Em seguida, com cada uma dessas porções, proceder conforme descrito em 5.1.1 e 5.1.3 a 5.1.7, ressalvando-se que a primeira deve estar com teor de umidade em torno de 5% abaixo da umidade ótima presumível e a segunda com umidade 2% superior à primeira, e assim por diante. As porções ensaiadas devem ser desprezadas e dos 5 pontos obtidos ao final do ensaio, 2 devem estar no ramo seco, 1 próximo à umidade ótima, preferencialmente no ramo seco, e 2 no ramo úmido da curva de compactação. Item 5.3. Ensaio realizado com reuso de material sobre amostras preparadas a 5% abaixo da umidade ótima presumível. 5.3.1. Tomar a amostra preparada para ensaios com reuso de material conforme a NBR 6457. 5.3.2. Em seguida, proceder conforme 5.1.1 e 5.1.4 a 5.1.10. Item 5.4. Ensaio realizado sem reuso de material sobre amostras preparadas a 5% abaixo da umidade ótima presumível. 5.4.1. Tomar a amostra preparada para ensaio sem reuso de material de acordo com a NBR 6457 e dividi-la em 5 porções iguais. 5.4.2. Com a primeira porção, proceder como descrito de 5.1.1 e de 5.1.4 a 5.1.7. Para as demais porções, proceder conforme descrito em 5.1.1 e 5.1.3 a 5.1.7. Ressalvando-se que a segunda porção deve estar com teor de umidade 2% superior à primeira, e assim por diante. 5.4.3. As porções ensaiadas devem ser desprezadas e dos 5 pontos obtidos no final do ensaio, 2 devem estar no ramo seco. Um próximo à umidade ótima, preferencialmente no ramo seco, 2 no ramo úmido da curva de compactação. Item 5.5. Ensaio realizado sem reuso de material sobre amostras preparadas a 3% acima da umidade ótima presumível. 5.5.1. Tomar a amostra preparada de acordo com a NBR 6457 e dividi-la em 5 porções iguais. 5.5.2. Com a primeira porção, proceder como descrito em 5.1.1 e 5.1.4 a 5.1.7, e para as demais porções, proceder da mesma forma, ressalvando-se que a segunda deve estar com umidade 2% inferior à primeira, e assim por diante. As condições de umidade preconizadas devem ser obtidas por secagem das porções ao ar.
5.5.3. As porções ensaiadas devem ser desprezadas, e dos 5 pontos obtidos ao final do ensaio, 2 devem estar no ramo seco, um próximo à umidade ótima, preferencialmente no ramo seco, e 2 no ramo úmido da curva de compactação. Cálculos. Determinar a massa específica aparente seca, utilizando-se a equação a seguir. Determinar a curva de saturação, que é a relação entre a massa específica aparente seca e o teor de umidade para o grau de saturação do solo igual a 100%, utilizando-se a equação a seguir. Curva de compactação. Utilizando-se coordenadas cartesianas normais, traçar a curva de compactação, marcando-se nas abscissas o teor de umidade e nas ordenadas a massa específica aparente seca correspondente. A curva resultante deve ter um resultado aproximadamente parabólico. Massa específica aparente seca máxima. Valor correspondente à coordenada da curva de compactação, expresso com aproximação de 0,001 gramas por centímetros cúbicos. Umidade ótima. Valor da umidade correspondente na curva de compactação ao ponto de massa específica aparente seca máxima, expressão com aproximação de 0,1%. Curva de saturação. Recomenda-se traçar a curva de saturação no mesmo desenho da curva de compactação. Características do ensaio. No documento de apresentação dos resultados, indicar o processo de preparação e a energia adotada no processo de execução do ensaio.